Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou lhe mostrar como usar vetor de caractere ou string. Já estou com o mesmo arquivo aqui do vídeo passado, que é um vetor de número. Só fiz uma cópia dele, troquei aqui o nome para vetor de char. E aqui eu vou lhe mostrar algumas diferenças que nós vamos utilizar. A princípio eu não vou utilizar isso aqui, porque isso aqui é para o hand. Então, também não vou utilizar esse modo aqui de inicialização que nós criamos. Vou apagar esses aqui e vou apagar esses dois aqui também. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui a variável, né, que dita o tamanho. Aqui esse vet de int, eu vou trocar esse nome por vet char. Posso deixar o vet int com o nome vet int também, porque não vai fazer diferença. O que muda é aqui, ó. Aqui eu indico que é int, que é um inteiro, ou char, que é caractere. Então agora, como eu fiz aqui a alteração aqui do nome, eu vou copiar esse mesmo nome aqui, né, e colocar aqui embaixo com o mesmo nome. Então, é basicamente isso. Agora só falta trocar aqui também a formatação, porque aqui ele vai sair na formatação de inteiro. Eu troco aqui e coloco a formatação de caractere. Desta forma aqui. Eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vou tirar esse /n aqui e vou deixar dessa forma assim. Somente assim. Aí eu vou acessar aqui a pasta 8, vou digitar gcc e o nome do arquivo, vetor char. Vou dar um enter. Feito esse procedimento, agora eu digito dou um tab e dou um enter. E aqui ele executou. Lembrando que lá quando nós fizemos esse procedimento sem nada aqui no vetor, sem nenhuma inicialização aqui, não sei se você lembra, que tinha aqui a inicialização e uma numeração. Ele imprimia alguma coisa. Nesse caso aqui, ele não imprimiu nada. Então, provavelmente, o que ele faz, ele vai e reserva um espaço na memória, porém, esse espaço, como não tem nada, ele deixa como nulo, e aí ele não imprime nada. Vamos lá no nosso exemplo, a gente colocava um número 10, né? Que era um número inteiro. Então vamos ver o que acontece aqui. Ctrl S para salvar. Vou vir aqui, compilar. E parece que gerou o erro, né? Então, vamos observar aqui. Quando eu compilei aqui nesse ponto, fiz a compilação, ele gerou um erro falando que é do tipo caractere. Então o tipo caractere, ele não aceita o número dessa forma inteiro, porque aqui, se você for pensar, nós temos dois caracteres, o 1 e o 0. Então nós temos que separar esse valor aqui por vírgula. Só que quando você está falando de caractere, o caractere aqui na linguagem C, você tem que colocar uma aspa simples antes e depois. Desta forma aqui você identifica que ele é um caractere. Agora eu coloco aqui também um antes e um depois do 0. E agora eu tenho o caractere 10. Então eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. E vamos ver o que acontece aqui. Vou compilar. E praticamente ele retornou erro. Então aqui ele não aceita essa inicialização desta forma. Quando você faz a inicialização direta dessa forma aqui, ele não vai conseguir aceitar. Por quê? Porque aqui, nessa junção aqui de informação, eu estou usando a atribuição do 10 no n e usando o n. Então ele não consegue entender o espaço. O que eu posso fazer é definir esse valor aqui antes dele entrar no main. Então eu posso vir aqui, ó, fazer o seguinte. Eu coloco um define. Quando eu fizer um define, eu
coloco um valor qualquer aqui. Por exemplo, eu posso colocar o N. Ou então eu coloco aqui char, vou colocar aqui em maiúsculo, char size, que é o tamanho do meu vetor, né? Então é mais interessante eu colocar vet size, porque aqui eu tenho um vetor. E aí na frente eu coloco o número que eu quero, no caso seria 10. Não coloco ponto e vírgula. Isso aqui vai ser resolvido antes de entrar no main. Quando ele entrar no main, eu já vou ter o valor 10. Então eu apago aqui, venho aqui, né, nesse N e troco por vet size. E agora também eu posso trocar aqui embaixo por vet size nesse N aqui. Agora sim ele já consegue fazer a atribuição. Então venho aqui, compilo, e agora ele deu certo. Eu venho aqui e executo. Ao executar, note que ele escreveu o número 10. Esse número 10 é exatamente esses dois caracteres aqui. Então agora a partir desse momento ele escreveu aqui o valor 10. Se eu quiser escrever mais valores, eu vou escrevendo aqui, né? Vários valores, até ter 10 opções. Então, eu vou trocar aqui para 5, para ficar mais fácil. Então, vou ter aqui o valor 10, vou colocar um espaço, eu posso fazer assim, eu tenho um espaço, e aqui eu vou colocar o valor 20. Então, eu coloco aqui, dessa forma, e dou um Ctrl S. Você acha que isso aqui vai funcionar? Vamos ver? Então, venho aqui e compilo. Observe aqui, ó, o 20 eu coloquei aqui dentro. Então, não pode. É só um caractere dentro da aspa simples. Então, eu tenho que escrever dessa forma para que dê certo. Então, eu vou colocar aqui um Ctrl S para salvar. Vou vir compilar agora. Aí ele vai funcionar, eu vou executar. E quando eu executo, eu tenho o valor 10 e o valor 20. E se eu vier aqui e fizer aqui, se por exemplo, colocar aqui mais o valor 5, será que vai sair? Não vai. Por quê? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Se eu colocar o 5, vai dar 6. Aí o valor aqui, ó, não vai caber. Então, ele vai estourar a quantidade de espaço. Então, ele não vai conseguir armazenar essa informação aqui. Bom, então aqui você já sabe que o vetor de caracteres você pode fazer dessa forma. Mas e se você quiser um vetor de caractere maior? Você pode aumentar aqui, colocar aqui, por exemplo, 6, ele vai aceitar. Então agora eu troco para 6 aqui, né? Eu vou colocar clicar em Ctrl S para salvar e agora eu posso executar. Venho aqui e executo a opção. E aí ele vai aparecer aqui com o valor 205, porque eu não tenho um espaço aqui no meio. Bom, então o vetor de caracteres é dessa forma aqui que você faz. A partir do momento que você quiser usar vetor de caracteres, é assim. E você lembra que eu disse que talvez ou string? Então aqui nós podemos utilizar também como string esta opção. Então vou vir aqui logo abaixo aqui disso aqui. Primeiro eu vou apagar tudo isso aqui. Vou criar aqui primeiramente um vetor de caractere com o nome título. Então eu venho aqui e posso colocar, por exemplo, já vou colocar uma numeração aqui que é um valor de 100. É uma forma mais fácil de colocar aqui a observação. Então aqui eu vou apagar esse define aqui que você já entendeu. Você pode utilizar pelo define, colocar aqui, ou então você já utiliza direto 100. Eu já estou colocando aqui porque é a forma que eu vou manipular aqui, não vai utilizar esta opção aqui novamente. Então observe bem. A partir desse momento aqui eu já tenho o meu vetor de caracteres. Primeiramente eu vou fazer um printf. Nesse printf aqui eu vou pedir para digite um
título qualquer. Vou colocar aqui os dois pontos, soltar um espaço e ponto e vírgula. Isso aqui vai aparecer na tela, e quando aparecer na tela, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar assim, enquanto, ou seja, while, né, você lembra lá do laço, que usa o enquanto, então while, ou seja, enquanto. Aí aqui dentro do enquanto eu vou fazer uma instrução. Lembra que aqui dentro do enquanto nós podemos fazer instruções? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou abrir aqui um parênteses e vou colocar aqui o getChar. Esse getChar você talvez não conhece ainda, mas o getChar ele é uma função para ler qualquer caractere que você digitar no teclado. Então, qualquer caractere que você digitar lá, ele vai conseguir ler. Aí o que eu faço aqui é criar um char e vou colocar a letra C. Ou seja, eu estou criando uma variável de caracteres chamado C, e aí toda vez que eu usar o getChar, ele vai capturar a tecla que eu digitar e vai atribuir o valor que eu digitar do caractere na letra C. Dessa forma ele vai ficar lendo aqui, enquanto for digitando ele vai digitando. E aqui fora do parênteses eu vou colocar uma informação que ele só vai fazer este procedimento enquanto ele for diferente de /N. Este /N aqui significa que é o Enter do seu teclado. Ou seja, você pressiona a tecla Enter, ele captura o caractere. Observe que aqui tem dois caracteres, mas o getChar ou a linguagem C entende isso aqui como apenas um caractere. Você lembra no printf, deixa eu ver se tem aqui, ó, printf, isso aqui é um caractere de enter, de saltar a linha. Então, quando eu der o enter, ele vai entender. Aí o getChar faz o seguinte, o getChar captura aqui o enter, né, no caso, saltar a linha, e vai falar assim, não, ele não é diferente, ele é igual. Então, a partir desse momento, ele para de capturar as informações. E aí, enquanto eu estiver capturando a informação, eu vou colocar isso aqui só numa linha, porque fica mais bonito. Vou vir aqui, colocar assim. Isso, dessa forma aqui. E aí, enquanto ele estiver capturando a informação lá, eu vou digitando os caracteres, ele vai ficar armazenando a informação no meu vetor de caractere. Então agora eu tenho um vetor de caractere. E toda vez que eu receber a informação, eu venho aqui e coloco ele no o C, né, que é esse aqui, eu coloco ele no vetor de caractere. Eu não sei se você lembra, mas aqui nesse espaço aqui precisa de um índice para poder acessar a posição, né? Então aqui, por exemplo, o índice 0 vai acessar uma posição, o índice 1 vai acessar a posição, mas por enquanto eu só declarei aqui o vetor de caracteres, eu não atribuir onde que ele está. Então aqui ele só tem um endereço, ou seja, ele está armazenado em um local no computador, né? Porém, ele não tem um espaço para armazenar. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma variável chamada pode ser k e o que você quiser. Eu vou colocar k porque é só por gosto mesmo. E antes de começar aqui a variável, antes de começar a leitura, eu vou colocar o valor 0 neste k. A partir do momento que eu faço isso, eu inicializo o 0, ou seja, inicializo o k com o valor 0. Então aqui eu já posso vir e colocar o k nesse local. Então a partir do momento que eu fizer isso aqui, eu já tenho o índice título com o índice 0. E aí eu já posso capturar uma letra. Quando eu capturar essa letra, ele vai armazenar aqui.
Porém, eu quero capturar mais letras. Aí o que eu faço? Eu incremento. Você lembra lá onde eu lhe mostrei com incrementar de 1 em 1? Ou seja, então vai passar para 1. Quando ele rodar, o K já vai ser 1. Ele armazena no outro índice. Depois vai ser 2, 3 e por aí vai até eu apertar o Enter. Quando eu apertar o Enter, automaticamente ele vai parar. Quando ele parar, o que eu faço é o seguinte, eu faço esse mesmo procedimento aqui, ó. Entendeu? De fora do laço. Por quê? Porque aqui eu incrementei o K. Então, vamos dizer que eu parei, lembra lá no 5 e no 6? Vamos dizer que eu parei no 5. Aí o K, ele vai incrementar e aí o K vai ser 6. Então, aqui nesse local, eu tenho que finalizar o meu vetor de caracteres, porque é diferente do vetor de inteiros, que já tem estipulado. Aqui eu vou finalizar com um caractere especial, que possui, na verdade, 2 caracteres, né? Que é o /0. Este aqui é algo importante. Por quê? Porque este é o valor de nulo, é o valor de final, é o valor que demarca o final do vetor de caracteres. Então, quando eu faço dessa forma, a partir desse momento aqui agora, eu tenho uma string. String é justamente isso aqui, ó. Se você pegar isso aqui e salvar num vetor de caracteres, você tem que colocar o nulo do final para valer como uma string. Então, toda string em linguagem C, ela vai ser considerada uma string quando ela terminar com o /0. Aí, a partir desse momento aqui, você já pode imprimir a string. Então, você pode imprimir a string de algumas formas em específicos. Uma delas é direto pelo printf, ou então você pode utilizar a forma tradicional, que é o for com o i igual a 0. Aqui eu vou colocar só um exemplo aqui, i menor que 100, que é aquele 100 aqui do vetor, e vou colocar i mais mais. Então, dessa forma aqui, eu posso fazer um printf do que foi digitado. E aí eu coloco aqui o /c, vou deixar dessa forma aqui e colocar aqui o título com o i aqui dentro. Aqui eu vou imprimir tudo que tem. E aqui no finalzinho aqui eu posso colocar um printf com um /n, só para dar um enter no final. Pronto, salvar dessa forma. Então aqui o que vai acontecer? Vamos ver? Vou tirar aqui esse 100, colocar só um 10 aqui, só para ficar bem entendido aqui. Pronto. Vou vir aqui, Ctrl S para salvar. Vou executar aqui o programa. Então, compilar primeiro. Aqui, esqueci de fazer aqui. Vou colocar aqui junto o i. Pronto. Salvar, Ctrl S. E agora vou compilar. E agora executar. Então ele está esperando eu digitar alguma coisa. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, o número... Eu vou digitar meu nome. Ó. Se eu parar aqui, se eu der um Enter, ele vai parar e escrever Léo. Pronto. Dei um Enter e escreveu Léo e alguma coisa que a mais. Então, para que ele não aconteça esse problema, ou seja, para que ele não escreva nada depois que termine a operação, ao invés de eu fazer essa leitura aqui, eu venho e tiro essa validação aqui e coloco uma validação da seguinte forma. Título, acessando o índice i, nessa posição, ele diferente de nulo, que é esse valor aqui. Por isso que é interessante você colocar essa finalização aqui, porque aí ele, independente do tamanho da variável que você colocar aqui, agora eu posso voltar aqui para 100, que eu não vou usar ele mais. Então, Ctrl S, o que significa esse 100? Ou seja, esse 100 aqui significa que ele vai capturar
armazenar 100 caracteres. Se eu digitar 150 caracteres, ele vai armazenar somente até o valor de 100 caracteres. Então, por isso que eu tenho que colocar um tanto aqui e validar. Quando chegar nesse valor aqui, eu tenho que parar também. Então, posso fazer essa validação aqui, colocar um contador e por aí vai. Mas nesse momento agora, não é importante isso. O importante é você saber essa leitura aqui. Aí, feito isso aqui, quando ele chegar nesse valor aqui, que eu estiver imprimindo, automaticamente ele vai parar de imprimir. Vamos verificar então? Já está salvo lá, então eu vou colocar aqui para compilar. E agora eu executo. Vou digitar Lelk e dar um Enter. Agora ele escreveu só Lelk. Vou colocar aqui 4 caracteres. Não, na verdade 5. Colocar aqui Ctrl S e vou digitar aqui, vou salvar, né? E compilar. Agora digitar o meu nome completo, Leuci. E vou dar um Enter. Ó, observa aqui que ele salvou, entendeu? Mas ele não adicionou esse valor aqui nulo. Porém aqui não mostra porque o nulo não imprime. Então o que eu vou fazer aqui é escrever um nome maior agora. Vê? Colocar aqui e digitar aqui: este é meu teste. Dar um Enter. Tá vendo? Aqui, ó, ele pegou só este. Ou seja, ele conseguiu armazenar só 4 caracteres. E o nulo. O nulo ele imprimiu, porém o restante não ficou salvo aqui. Como que eu posso fazer dessa forma? Bom, existe algumas formas que você pode fazer, né, para resolver esse problema, não utilizando essa leitura aqui, ó, que é uma leitura adaptável. Ou seja, essa leitura aqui você está adaptando a leitura e nem imprimir dessa forma aqui também. Então você pode mudar tudo isso aqui, ó. Vamos apagar tudo isso aqui porque você já tem tudo anotado aí, se não pausa o vídeo, anota para você entender. E aí eu vou deixar aqui, ó, até nesse local aqui. Então, a partir desse momento aqui, o que eu posso fazer? Eu venho aqui e uso um fget s desta forma. Aí aqui eu vou passar o título, primeiramente aqui. Vou colocar uma vírgula, colocar o tamanho. Agora sim, se eu quiser, eu posso colocar a informação aqui como daquela forma aqui de fora, ou então, se eu não vou inicializar ela direto, vou inicializar ela através do fgetS, então eu posso colocar aqui int n e atribuir o valor de 5 aqui. Aí eu venho aqui, coloco e troco aqui por n. E aqui também eu vou colocar o n nessa posição. E logo aqui na frente eu vou colocar uma biblioteca do padrão do próprio da linguagem C, né? Então vou Ctrl S aqui para salvar, mas primeiro o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui um printf e colocar aqui uma forma de imprimir essa string. Eu vou utilizar aqui esse aqui, ao invés de colocar o caractere, eu vou colocar o S de string e colocar a string aqui, sem nenhum índice específico. Dessa forma aqui. Então, dessa forma eu estou fazendo a leitura. Então, eu posso tirar isso aqui e isso aqui, né? Deixar apenas essa informação assim. Então, vamos ver se funciona. Vou vir aqui, compilar. E agora, tem que executar, né? Senão ele não funciona. Isso, vou executar e digite um título. Este é o teste final. Agora eu dou um Enter e ele copiou, trouxe só a parte da informação aqui. Então, onde é que eu errei? Deixa eu só confirmar se eu errei alguma coisa. Ah, não errei.
A questão é que eu declarei a variável com apenas 5 espaços. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir 4 espaços e o caractere nulo. Então, aqui eu tenho 4 espaços para gastar. E quantos que eu tinha escrito aqui? Ó, este é o teste final. Então, aqui eu tenho muita coisa, né? Então, agora eu venho aqui e coloco 100. Aí eu vou ter espaço de sobra. Vou colocar 100 e venho aqui e executo. Pronto, agora sim eu posso digitar tudo aqui lá. Este é o teste final. Feito isso, ele armazenou. E aqui ele não capturou mais nada. Não imprimiu mais nada. Observe que é 100 caracteres que eu tenho de espaço. Porém, aqui eu fiz só essa quantidade. Isso aqui não dá 100. Então, o restante ele não imprimiu. Ele não armazenou. Ele armazenou só o que realmente precisava. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.